Oi pessoal, o Prof. Salva na área. O vídeo que segue é um vídeo que eu tive que fazer para algumas turmas onde eu tive que resumir o conteúdo, seja ele qual for, que você vai ver aí. E então eu falo muito rápido, né? E é um vídeo muito longo, porque tem muito conteúdo para se falar, né? Então a minha sugestão é, veja esse vídeo com um lápis e uma caneta, né? Do tipo, putz, ele falou um negócio ali, deixa eu dar uma anotada, eu não entendi direito essa parte, né? Tentem não ver esse vídeo de uma vez toda, né? Talvez se você, tipo, cara, essa conteúdo aí, essa matéria aí, eu até me garanto, então eu vou ver de uma vez. Tá, tudo bem, de boa, né? Mas se for algo novo para você, que você nunca viu na vida, é melhor você pegar um caderno, ou anotar no celular, enfim. Fazer uma anotação, dar uma pausada devagar. Né? Eu não espero que você veja esses 20 minutos, mais de 20 minutos provavelmente, de uma vez só. Tá bom? Então é isso, fica aqui a minha recomendação para o vídeo que se segue. Beijão. Fala aí pessoal, Prof. Salva na área mais uma vez. Estou aqui para fazer um grande resumo sobre esse conteúdo importante da matemática, que são as raízes, né? A radiciação, a ação de fazer raízes, né? Uma coisa curiosa é que os meus alunos do 6º ano, eles, né, nas primeiras semanas de aula, muitas vezes eles falam: professor, a gente vai aprender raiz quadrada hoje, como se fosse uma coisa super complicada e super específica da matemática. Então a raiz quadrada mora nesse imaginário infantil, assim, muito ingênuo e bonito, tá? Então o vídeo aqui é tudo sobre as raízes. Esse vídeo, como eu estou dizendo, estou fazendo uma série de resumos, tá? Já fiz sobre frações, números decimais, potências e agora sobre as raízes, né? Esse vídeo ele tem um teor muito prático, embora seja um vídeo longo, tá? Então eu não estou aqui para ficar explicando o porquê das coisas, mas dar muito exemplo de como fazer. Como é que faz, o que faz. Tá? O porquê das coisas, se você quiser saber, e eu acho isso super divertido e super honesto. Né? A matemática fez muito mais sentido para mim quando começaram a me explicar o porquê das coisas. Se você quiser saber, deixa um comentário aí, porque de raízes eu ainda não fiz o porquê das coisas, embora eu tenha uns 5, 6 vídeos aí de raiz quadrada e outros tipos de raízes, tá? Então é isso, tá? Então faz o seu comentário, dá um joinha aí, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o professor aqui. Falou? Então, sem muitas delongas, bora olhar aqui para a tela e falar sobre as raízes. Então, galera, a primeira coisa que você precisa saber é que tem um aspecto geométrico das raízes, né? Que é o lado do quadrado, né? Quando a gente fala, qual é a raiz quadrada de 36? Né? Eu estou procurando a raiz quadrada de 36. Eu estou procurando um quadrado cuja área vale 36, né? Que lado vale ele? Né? Que lado tem o meu quadrado cuja área mede 36? Né? Então isso daqui é 6. É assim. Né? Agora, isso é uma definição e tem vários tipos de definição, mas a mais formal é que número multiplicado por ele mesmo dá 36. Tá? Que número positivo multiplicado por ele mesmo dá 36. Então, quando eu faço a raiz quadrada de um número, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo dá 25, sendo ele positivo. Então aqui é 5.
Tá? Porque o lado do quadrado é sempre um número positivo, né? Não tem um lado menos 5, por exemplo. Tá? E a raiz cúbica? Então, a raiz cúbica de 8. Né? Eu estou procurando um número que multiplicado 3 vezes, né? Esse 3 aqui representa o índice da raiz. Né? Índice, que é essa repetição aqui. Tá? E o 8 é o radicando. Enfim. Tá? Então, que número que é? É o 2. Porque o 2 multiplicado 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tá? Então, a raiz quadrada, qualquer raiz, né, de qualquer índice, ela está muito ligada à potenciação, às potências. Ela é a operação inversa da potência. Enquanto a potência, né, eu te dou a repetição e quero saber que número, né, vai dar acumulado, né, a raiz ela pede que número acumulado dá aquele resultado de repetição. Tá? Então, isso é um inverso da outra. Beleza. Então já foi aqui no nosso roteirinho aqui a definição. O cálculo tem uma série tem uma série de vídeos que eu ensino a fazer cálculo de raiz quadrada, mas aqui você vai ver outras raízes. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 192. Aliás, preciso falar outra parada aqui, né? A raiz quadrada nem sempre é inteira. Então, por exemplo, raiz quadrada de 5. Que número multiplicado por ele mesmo dá 5? Olha, é algo próximo de 2. É um número decimal, que eu não sei. Sinceramente, é um número irracional, eu não sei. Enfim, é um número que não termina, é uma dízima, não periódico. Tá? Então, as raízes também fazem parte, são números, né, que encontram-se lá na reta numérica. Né? Então, tem o 0, 1, 2, 3. Né? A raiz quadrada de 5 está muito próximo aqui do 2. Então, esse número aqui representaria a raiz quadrada de 5. Então, vale lembrar isso, que nem sempre serão números inteiros. Tá? Voltando para os cálculos, como é que eu faço a raiz quadrada de 192? Bem, eu preciso saber que número multiplicado por ele mesmo dá 192. Né? Então, eu fatoro. Divido aqui por 2, por números primos. Né? Então, dá 96. Por 2 dá 48, por 2 dá 24, que por 2 dá 12, que por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. E eu preciso saber de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, eu precisava saber de 3 em 3. Raiz quarta, né, isso vai depender do índice que tiver aqui. Então, de 2 em 2, esse par de 2 vai formar um 2, esse par de 2 vai formar um 2, esse par de 2 vai formar um 2. Então isso vai dar 8. E esse 3 que sobrou, a gente deixa ele aqui. Né? Então é 8 multiplicado pela raiz de 3. É assim que a gente faz qualquer tipo de raiz. Né? A raiz quarta de 512. Então, 512 se fatora, 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, 16, 8, 4. Raiz quarta, então vou pegar de 4 em 4. Esses 4 números aqui formam um 2, esses próximos 4 aqui formam um 2, e esse aqui sobra. Né? Então isso é 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Raiz quarta de 2. Tem que manter o mesmo índice que tiver lá. Então, fatorando, tá? Melhor maneira de você calcular no braço. Ou usa a calculadora. Tá?
Beleza. E como que a gente soma e subtrai? A gente só pode somar e subtrair raízes do mesmo índice. Então, por exemplo, raiz de 2 mais a raiz de 7. É isso. Esse é o resultado. Não tem como somar. E nem subtrair. Tá? Se aqui fosse menos, raiz de 2 menos a raiz de 7. Pronto. Deixa assim. Né? O máximo que você pode fazer é calcular a raiz de 2, que é 1,4, blá blá blá. Faz a raiz de 7, que é 2, alguma coisa, e aí você soma esses números decimais. Mas quase nunca a gente faz isso por questões de aproximação. Tá? Mas se você tiver assim 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 7 mais 8 raiz de 2 menos 6 raiz de 7, aí dá para somar. Né? Esse número aqui e esse número aqui, digamos, eles são da mesma espécie, da mesma família, enfim. Né? Então, 5 mais 8 vai dar 13 e a raiz de 2 repete. Tá? Então é 13 multiplicado pela raiz de 2. E esses outros dois números aqui, esse aqui, a raiz de 7 e a raiz de 7 também são da mesma família, né? Então, mais 3 menos 6 menos 3 raiz de 7. E aí, raiz de 2 e raiz de 7 não dá para somar. Pronto, suave, deixa assim. Tá? Então, lembre-se que a soma e a subtração a gente só pode fazer quando os índices são iguais. Beleza? Multiplicação. Aí já o troço começa a ficar um pouco mais delicado. Então, raiz de 2 multiplicado pela raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 3. Complicação nenhuma. E agora, a raiz de 2 multiplicado pela raiz cúbica de 3, aí tem um problema, porque como é que eu multiplico quando tem índices diferentes? Então o que eu faço é descobrir índices iguais. Tá? E para isso eu geralmente uso a propriedade da potência. Né? Então eu escrevo a raiz de 2 como 2 elevado a meio, vê lá o vídeo de potência, multiplicado por 3 elevado a 1 terço. Né? E começo a pensar assim, múltiplos aqui, né? 2 e 3 tem que ser igual. Para poder multiplicar, tem que ser igual. Né? Então isso é a mesma coisa que alguma coisa sobre 6 vezes alguma coisa sobre 6. Tá? Então, para transformar o meio em algo sobre 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então 3 vezes 1 é 3 aqui. E para transformar o terço em algo sobre 6, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. Então agora sim, agora eu posso escrever isso como sendo 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Isso tudo aqui elevado a 1 sexto. Ou seja, a raiz sexta... Nossa, esses cachorros estão enchendo a paciência. A raiz sexta de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Então, raiz sexta de 8 vezes 9, que é igual a raiz sexta de 72. Tá? Então, se eu quiser multiplicar com índices diferentes, o troço fica mais complicado. Mas dá para fazer. Colocar em uma raiz só. Então, beleza. A divisão é muito parecida com a multiplicação, né?
Então, por exemplo, raiz quarta de 81 sobre 16. Você vai calcular, faz lá o cálculo com a fatoração, você vai ver que a raiz quarta de 81 é a mesma coisa que a raiz quarta de 81 sobre a raiz quarta de 16. Então a raiz quarta de 81 é 3 e a raiz quarta de 16 é 2. Pronto. Então a divisão é só você fazer o de cima e o de baixo, numerador e denominador. Quando os índices são diferentes, raiz quarta de 81 e a raiz quarta de raiz cúbica de 81 não, né? 80. A raiz cúbica de 5. Aí você vai ter que fazer toda aquela operação que eu acabei de mostrar na multiplicação, né? Colocar os índices iguais, então provavelmente vai ser, né, isso aqui, ó, 80. Tem que ser o 12º, né? Esse índice 12 aí, né? Então o 4 para se transformar em 12, né, eu tenho que multiplicar por 3. Como aqui era elevado a 1, então 3 aqui, e 3 para se transformar em 12 eu multiplico por 4. Pronto. Então isso é a 12ª raiz de 80 ao cubo sobre 5 à quarta. Então, dá até para simplificar mais, mas não é o que eu estou querendo mostrar aqui. Né? Quando os índices são diferentes, a coisa é um pouquinho mais complicada. E é isso daí. Tá. Raiz de raiz. Então, raiz quarta da raiz quadrada de 3. Não dá para botar isso em uma raiz só? Dá, é só você multiplicar. Né? Então, 3, a raiz oitava de 3. Outro exemplo, a raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quinta de 7. Isso numa raiz só. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Pronto. A 30ª raiz de 7. Então, é assim que a gente faz. A raiz de uma potência. Então, raiz de quadrada de 3 ao quadrado. Mole. 3. É como se existisse um 2 aqui, imaginário, e simplifico. Tá? Então, 3. Agora, a raiz sexta de 5 à oitava é a mesma coisa, vai simplificando. Aqui é 3 e aqui é 4. Então isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 à quarta. E aí você faz o cálculo de 5 à quarta. Tá? Então isso vale por conta da propriedade de potência lá, que quando eleva vira uma fração. Vê lá o vídeo de novo, que isso faz sentido. Tá? Então o índice pode ser simplificado com o expoente ali da minha potência ali, que está dentro da raiz. E o contrário também, né? Isso é a mesma coisa do que fazer a raiz cúbica de 5 e depois elevar a 4. Tá? Então essa ordem pode ser trocada. Né? Então se você tiver a potência de uma raiz, né? Então, deixa lá. Raiz quinta de 7 elevado a 10. Esse 5 e esse 10 podem ser simplificados por 2, né? Por 5, desculpa. E isso vai ficar 7 elevado a 2, que é 49. Beleza, então raiz de potência. E aí você tem que tomar muito cuidado quando tiver raiz de número negativo. Tá? Muito cuidado. Né? Já venho falando isso aí nos vídeos anteriores, que a raiz quadrada, enfim, a raiz de índice par, né?
de um número negativo não pertence aos reais. Tá? Isso aqui pertence a um outro conjunto numérico que, em geral, a gente vê no terceiro ano do ensino médio, que é os complexos. Tá? Agora, a raiz de um índice negativo de um índice ímpar, né? Beleza, isso pertence aos reais e dá um número negativo. Né? Meu resultado vai ser negativo. Então, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Bem, isso não existe nos números reais, então depende do problema, depende do universo que você está trabalhando, né, do concurso que você está fazendo. Depende. Então você pode dizer que não existe, você pode dizer que existe, né, que vai dar 2i. E agora, e se fosse a raiz cúbica de menos 8, né? Aqui o índice já passa a ser ímpar. Antes era 2, que era par. Isso dá menos 2, né? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Então não tem o menor problema com isso. Né? O que vocês têm que se atentar é outra coisa aqui também. Ó. E esse aqui? Quanto que é? Dá uma vontade de, ó, né, de simplificar. Dá muita vontade de fazer isso. Tá? Mas isso, por incrível que pareça, vai dar 1. Não dá menos 1. Por quê? Vamos fazer passo a passo. Né? E quanto é a raiz? Menos 1 ao quadrado? É 1. E a raiz de 1 é 1. Tá? Então, toma muito cuidado quando você vê essas coisas assim. Né? Em alguns concursos eu já vi algumas pegadinhas assim. Simplifica, você simplifica, bota menos 1 por... Não, não é isso. Tá? E também fazer coisas assim, ó. Menos 2 multiplicado por 5. Isso dá raiz de menos 10. Então, isso não existe nos números reais. Isso só existe nos números complexos. Então aquela propriedade da multiplicação, onde você pode multiplicar e dar um resultado só, não existe. Toma muito cuidado com essas coisas. Tá bom? Então esse foi um breve resumo, né, um gigante resumo de raízes. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, dá uma avaliada para saber se vocês estão gostando. Se inscreve no canal, isso me ajuda muito a saber o que vocês já acham dos vídeos. Falou? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, me manda que eu também respondo. Beijo!